Olá, dando uma passadinha pelo meu canal. Já fazia algum tempo que eu não gravava, mas estive um pouquinho ocupada com vendas de quadros e exposições. Também com tantas coisas acontecendo, não é mesmo? Mas hoje estou aqui com uma pintura nova, já esboçada na tela, e principalmente vou mostrar aqui o desenvolvimento desse trabalho e também dar uma dica de uma questão que vejo bastante pessoas assim um pouquinho em dúvida: como passar o meu desenho para a tela, tá? Muitas pessoas ficam perguntando como é que eu passo o desenho para a tela, tá certo? Então vamos lá. Esse trabalho que já está esboçado aqui é uma família de leões. Tem um leão, uma leoa, os filhotinhos, e foi uma encomenda da minha filha. Foi a minha filha que pediu para mim fazer, tá? Então a gente tirou uma referência da internet, foi uma referência que ela escolheu, ressaltando que não é um desenho meu, tá? Eu não sei se é de algum desenhista, se é uma foto trabalhada na informática, eu realmente não sei. Mas eu tô fazendo uma cópia, mas numa outra dimensão. A minha filha quis que eu fizesse esse motivo para ela, interpretando, pintando a óleo para ela, tá? Então, eu parti dessa referência aqui pequena, né? Então, eu vou mostrar para vocês que qualquer desenho que você queira fazer, seja uma referência que você tira da internet, ou até alguma coisa que você fotografa no seu celular, uma pessoa, uma paisagem, tá? Você pode conseguir fazer um desenho bastante preciso usando essa técnica do quadriculado, que foi o que eu fiz aqui. Eu precisava de um desenho mais preciso e precisava também que ele ficasse, aumentar também, né? Modificar o tamanho. Então, eu fiz esse quadriculado, tá? Muitos pintores se servem dessa técnica também. Ela ajuda muito. Então, começando, eu peguei a minha referência, tá? E quadriculei com uma escala mais ou menos de 1 por 1. Você pode fazer um pouquinho maior, 2 por 2. Quanto mais detalhado esse desenho, quanto mais detalhes você queira ter precisão, mais quadradinhos, menor o seu quadradinho. Você pode também fazer maior, tá? Menos quadriculado, só uns 4 quadrados, assim, dependendo do que você queira fazer. Mas quando tem muito detalhe, é melhor que você faça os quadradinhos menores, tá? E depois, eu passei esse mesmo quadriculado aqui para minha tela, tá? E aí, isso facilita para que você passe o seu trabalho, aumente o trabalho do pequeno para o maior. Como é que você faz isso? Se, por exemplo, você tem um desenho, a maioria das vezes que são desenhos que as pessoas tiram de foto, né? A foto tem, às vezes, ela tem normalmente 8 por 15, mais ou menos. Então, vamos que você queira aumentar esse desenho em 4 vezes, tá? Então, você vai fazer 4 vezes 8, 32, 4 vezes 15, 60. Então, ele vai te dar 32 por 60. Qual o tamanho de tela padrão que mais se aproxima desse tamanho? Às vezes, é melhor você comprar a tela padrão. Neste caso aqui, eu encomendei a tela, tá? Eu mandei fazer, mas é um pouquinho mais complicado e às vezes sai um pouquinho mais caro. Então, se você vai fazer uma tela média, você pode escolher uma tela padrão, tá legal? Então, você calculou a sua tela, se você vai fazer vezes 4, ela se aproxima mais de uma tela 40 por 60. Então, você pode comprar uma tela 40 por 60 para fazer o seu trabalho, tá? Se sobra um pouquinho do 32, né? Porque 32, a gente não falou 8 vezes 4? 32. Vai sobrar 8 centímetros. Tira uma margem de 4 de cada lado, centraliza o seu desenho,
tá? E aí você coloca o quadriculado. Ou então, se você quiser, você pode também encomendar uma tela, mandar fazer por encomenda, como eu fiz aqui, tá legal? Aí dessa maneira, ele sai, você já facilita muito o desenho, tá legal? Aí no caso, você pega o seu quadriculado, você passa para sua tela, tá? E aí você vai conseguir tirar o desenho. No caso, eu preferi fazer um esboço, tá? Eu fiz um esboço aqui no Craft, porque a gente ia decidir as cores, a gente ia decidir o fundo. Eu usei essa régua grande aqui, né? E no caso, a minha filha pediu para que eu tirasse 5 centímetros de cada lado. Isso dependendo mais em função da parede que ela pretende colocar essa pintura, tá? E nós decidimos também que eu vou fazer o fundo com folhas de ouro, tá? Onde não tem os leões aqui, eu vou aplicar folhas de ouro, depois vou fazer a pintura dos leões. Então, vai ficar um motivo assim, trabalhado, um pouquinho diferente, né? Agora eu vou falar para vocês, então, gente, eu acho que deve ter dado para vocês entenderem, né? Dessa maneira, você consegue fazer qualquer motivo que você queira, tá? Você pode usar essa proporção, com os quadradinhos, você não fica perdido no desenho, você vai seguindo os quadradinhos aqui, vai desenhando, porque quando você faz, por exemplo, um floral, meio tanto faz, se você coloca uma pétala um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, ou uma paisagem, ou aproxima um pouquinho a árvore, eu distancio. Mas se for um rosto, se for uma coisa muito precisa, você não pode tirar o nariz, colocar para cá o olho, né? Tudo tem que sair muito certinho. Uma paisagem com perspectiva, isso também te ajuda bastante, tá? Então, olha, já ficou aí a dica de como você desenhar, fazer o desenho que você quer. Agora eu vou passar uma outra coisinha para vocês de como é que eu passei, que tipo de material eu usei para passar esse desenho para a tela, tá? Então, o meu fundo, eu fiz uma tela com fundo preparado. Isso não é obrigatório, você pode também fazer desenhos em tela branca, desenhadas com carvão, tá? Eu já fiz muitos trabalhos assim. Mas aqui, como eu vou fazer a colagem das folhas de ouro, esse fundo que chama assiette à dorée, né? Que fica assim um pouquinho terroso embaixo da folha, ele dá um efeito bacana. E em pinturas também, você pode fazer deixar essa tela não toda branca, deixar a sua tela preparada, tá? Então aqui eu utilizei as cores nesse fundo, eu utilizei amarelo de Nápoles, utilizei ocre, o terra de siena e um pouquinho do terra de siena queimada, tá? Que eu queria mesmo uma tonalidade dessa maneira aqui. E como foi que eu passei somente a tinta com solvente? Não coloquei óleo de linhaça, porque ele demora muito a secar, tá? Então, ele já deu uma tonalidade de fundo, olha, que ficou bem bonita, né? Eu poderia até deixar esse fundo, mas resolvemos que vai ser com folhas de ouro, tá? Aí, o que mais? Eu passei o meu quadriculado, que eu usei aquela régua grande, né? Que está aqui. Então, eu passei o meu quadriculado feito com o tom amarelo de Nápoles. Como ele faz parte do fundo e ele é bem clarinho, eu passei os meus quadradinhos aqui e praticamente eles somem. Isso é uma ótima maneira de você fazer a sua preparação de tela, tá? O amarelo de Nápoles, ele some completamente aqui, tá? Se você fizer o desenho todo no mesmo dia, você pega um pouquinho de solvente e você apaga, ele se funde com as outras cores. Porque às vezes, quando você faz com o carvão, e você apaga o carvão, às vezes fica um pouquinho marcado, principalmente se você usa uma cor um pouquinho mais clara,
tá? Então, é isso. Aí o teu quadriculado fica bem levinho e você consegue desenhar, passar todo o seu desenho. Isso te ajuda muito. Agora eu vou mostrar para vocês, porque eu marquei o meu desenho aqui. Deixa eu ver aqui onde está o meu pincel. Eu marquei o meu desenho com o terra de cena. Tá vendo, ó? Então, se eu pego terra de cena, olha só. Eu desenho alguma coisa aqui, tá? Se eu erro, por exemplo, e eu quero apagar, eu pego um pincelzinho com um pouquinho de solvente, tá? Passo na tela, assim, olha só, apaga tudo. E aí depois, você pode pegar um paninho, tá? Olha, tirou o solvente aqui, gente, ele se funde, porque ele faz parte do fundo, né? Então, olha lá, não fica um pinguinho de marca do seu desenho. Você consegue desenhando, apagando aquilo que você precisa e fica muito bom. Aquilo que você não apaga, tá? Aquilo que você não apaga, o que você deixa marcado, depois que você passa a pintura, as cores, essas cores aqui, elas são tons de base, então elas somem completamente. Os pintores antigos, eles usavam muito isso, tá? Eles usavam muito essa técnica com a terra de cena, mesmo quando era na tela branca, tá? Com carvão, mesmo assim, eles usavam bastante a terra de cena para marcar os desenhos. E é uma coisa muito boa, tá? Você usar assim, vocês viram, qualquer coisa que você precisa apagar, some completamente, tá? A tua tela fica bem desenhadinha, bem preparadinha. Se você quiser, você pode depois pegar também um pouquinho do branco, amarelo de Nápoles, terra de cena queimada, já deixar marcado aqui no desenho as suas luzes e sombra, tá? Que, olha, já te deixa o teu desenho bem preparadinho. Um outro vídeo eu faço com essa marcação aqui, tá? Então, agora eu vou colocar as folhas aqui no fundo, depois eu vou fazer a pintura dos leões, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, para você usar o seu quadriculado, para você usar esses tons, né? Para você marcar o seu desenho na tela. E é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Até o próximo vídeo e a bientôt!